Glória a Deus. Paz, querido, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo reservado para nós aqui, amém? Por que eu creio nisso? Porque todas as vezes que nós nos reunimos no nome dEle, é impossível nós sermos despedidos da mesma forma. Eu não conheço a tua história, eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei qual é a realidade de Jesus para nós. Eu sei o que Jesus pode fazer na minha vida e eu sei o que Ele pode fazer na sua vida. Eu sei que se o seu coração estiver aberto, e eu sei que se você estiver desejoso por aquilo que Jesus Cristo vai fazer, algo incrível pode acontecer na tua história hoje, amém? Eu quero desde já louvar a Deus por essa oportunidade. Muito feliz de estar aqui com meu amigo, pastor Tiago, conhecendo aqui a casa onde ele adora Jesus, conhecendo os demais irmãos, a sua família, amém? Muito feliz por esse tempo de comunhão. Quero agradecer a Jesus por essa amizade, Tiago. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua esposa, seus filhos, no nome de Jesus. Que Deus abençoe cada irmão que faz parte dessa família espiritual, amém? Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Quero deixar um abraço aqui da minha esposa. Sou casado com a bispa Ingrid, tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 14 anos de idade, vai fazer 15 agora, no mês de maio. E eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, o Bernardo. Então ele está naquela fase de subir em tudo, quebrar tudo. E eu só dou risada, né? Enquanto a mãe está arrancando os cabelos, eu estou sorrindo, porque ele é muito desejoso. Nós desejamos muito o Bernardo e ele veio com toda essa unção, né, para abençoar a nossa casa. Então receba aí o abraço da minha esposa. Ela não pôde estar aqui, porque ela ficou lá na igreja. Lá nós temos 2 cultos, um pela manhã às 9h30 e o segundo às 18 horas, deve estar encerrando lá agora. Então eu estive lá de manhã e agora à noite ela está lá na responsabilidade. Mas eu creio que Jesus tem algo especial para nós nessa noite, amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Antônio também, servo de Deus ali na nossa casa, um amigo particular também. Ele está aqui nessa noite me acompanhando. Que Deus abençoe sua vida, viu, Antônio? Obrigado por estar comigo aqui nessa noite, amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Eu queria compartilhar algo com vocês nessa noite. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrar num ambiente, de entrar numa igreja, todas as vezes que eu piso numa igreja, eu peço para o Espírito Santo que Ele vá na nossa frente, que tudo que aconteça seja por Ele, para que a glória do Senhor se manifeste. Eu creio que nada do que acontece na igreja depende dos homens, tudo que acontece na igreja depende de Jesus. Existe uma vontade específica do Pai, existe uma vontade permissiva do Pai para nós. Já existe uma vontade de Deus de nos abençoar, já existe uma vontade de Deus de liberar algo poderoso sobre a nossa vida. E quando nós nos alinhamos a essa vontade de Deus, então algo incrível acontece. E eu creio que nessa noite aqui algo incrível de Deus vai acontecer. Só que para que a glória de Deus se manifeste entre nós, 2 coisas precisam estar no nosso coração. A Bíblia diz, irmãos, que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. E aí sempre nós precisamos ter um entendimento do quê? Que nós precisamos estar sempre clamando a Deus e pedindo algo. Eu não estou dizendo que você tem que pedir por coisas, mas você tem que pedir para que algo aconteça. Você tem que ter uma expectativa no teu coração. Você precisa estar pensando em alguma coisa, você precisa estar desejando alguma coisa. Por quê? Se Ele faz além do que pedimos ou pensamos, se não estamos pedindo nada, se não estamos pensando em nada, qual é a expectativa que Deus vai superar? Claro, Deus é infinitamente poderoso para fazer todas as coisas além do que pedimos ou pensamos. Mas se pedimos e pensamos, nós elevamos o nível daquilo que Jesus Cristo vai fazer. Amém? Quem vem para a casa de Deus sem uma expectativa, vive algo glorioso. Mas quem vem para a casa de Deus com uma expectativa, vive algo além da sua expectativa. Então, diante de um Deus grande, eleve a sua expectativa. Diante de um Deus grande, pense grande como Ele é grande, porque Ele vai te surpreender de uma forma poderosa, amém? Esse texto de Atos, irmãos, ou o livro de Atos no seu geral, no seu total, é um texto muito poderoso, é um texto que eu gosto muito de falar, porque eu vejo o que Jesus Cristo está fazendo aqui na vida dos discípulos dele, dos apóstolos, daqueles que creram na palavra.
E eu fico comparando isso com a nossa vida. O Deus que nós servimos não mudou. O Deus que nós servimos é o mesmo. Então quando a gente olha para as Escrituras e vê o que Ele fez, nós começamos a perceber o quanto Ele pode fazer através da nossa vida, amém? Eu começo a perceber o quanto Ele pode fazer através da nossa história. Eu começo a perceber o quanto Ele pode fazer através de mim e através de você. Queridos, eu sou um improvável na casa de Deus. Quem está falando para vocês aqui hoje não é alguém que um dia desejou estar no altar falando a palavra. Deus, Ele tem os seus caminhos, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Eu me lembro que a primeira vez que eu dirigi uma igreja não foi porque eu estava capacitado para dirigir ela, mas foi por falta de uma opção. E a igreja onde eu estava, o pastor precisou sair por alguns motivos que não convém a gente compartilhar. E como eu já era líder de jovens e já estava inserido nesse ambiente, eu fui ficando, sabe? Falou, prega aí um domingo. Aí eu preguei um domingo, depois falou, prega aí uma quarta. E aí eu fui ficando e as coisas começaram a acontecer. Então, que eu estou à frente de igreja já vai fazer mais ou menos 15 para 17 anos. Eu tenho 34 anos de idade. Desde os 17 eu estou à frente de igreja. Hoje sou pastor da Igreja Batista, Fruto do Espírito. A nossa igreja sede fica aqui na zona leste de São Paulo. E nós temos igreja em Peruíbe também. Temos uma igreja missionária no Chile. Nós temos diversos projetos sociais aqui no Brasil e fora. Então, eu sei o que Jesus Cristo pode fazer através de uma pessoa que ama Ele, que deseja tocar o coração dele. E eu sei que Jesus Cristo pode fazer muita coisa poderosa através da sua vida. É por isso que Ele te trouxe aqui. Eu quero gerar no teu coração nessa noite uma expectativa. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus do sobrenatural. E quando existe uma expectativa em nós, quando existe um desejo em nós, Deus começa a fazer algo poderoso na nossa vida. E eu creio que através da sua vida e através desse lugar, Deus vai fazer coisas grandiosas. Ele vai manifestar a sua glória de uma forma sobrenatural. Quando eu pisei ali na porta dessa igreja, eu pude sentir algo incrível aqui, irmãos. Eu não estou falando isso porque eu conheço o pastor, eu não conheço há tanto tempo, eu não sei qual é a história geral dessa igreja, mas eu sei que Jesus Cristo vai fazer através deste lugar algo poderoso. Porque todo lugar que Deus planta uma igreja, Ele planta uma igreja por um propósito. E eu creio que o propósito de Deus para essa igreja é excelente. E o mais incrível do propósito de Deus para uma igreja é que tudo que Deus vai fazer, Ele vai usar pessoas para realizar. Tudo que Deus vai fazer, Ele vai usar a mão de pessoas, Ele vai usar a vida de pessoas. Então eu queria que você levantasse suas mãos assim e dissesse glória a Deus, porque vai ser pela minha mão que Jesus Cristo vai fazer algo poderoso. Amém? Se Ele for curar, vai ser através da sua mão, através da sua voz. Se Ele for prosperar esse lugar, vai ser através da sua vida financeira. Amém? Se Ele for manifestar avivamento aqui, se Ele for fazer coisas grandiosas, vai ser através da sua vida, através da sua história, através daquilo que você está experimentando, daquilo que você está vivendo em Deus. Todos nós queremos contar um grande testemunho, todos nós queremos falar de coisas grandiosas. Mas antes das coisas grandiosas acontecerem, antes dos testemunhos acontecerem, vem os processos. Talvez você está nesse período em que os processos estão acontecendo na sua vida. Talvez você esteja nesse período onde Jesus Cristo está amassando a massa, sabe? Onde Jesus Cristo está formando o barro. Mas fique tranquilo, Ele é especialista nisso. E quando Ele forma um vaso, Ele forma para encher esse vaso. Jesus Cristo não forma um vaso apenas para decorar um ambiente. Jesus Cristo forma um vaso porque Ele quer, através desse vaso, carregar unção, espalhar unção por onde você passar, amém? E os vasos que Jesus Cristo levanta, eles espalham azeite em todos os ambientes. Porque os vasos que Jesus levanta, eles não andam pela metade, eles não andam com um pouquinho de azeite, eles só andam derramando azeite. Então eu quero crer e quero liberar essa palavra sobre a sua vida, que você vai derramar azeite por onde você passar. Você vai espalhar essa unção por onde você passar, amém? Você está comigo aqui nessa noite? Toca esse irmão lindo que está do seu lado, diga para ele assim, fique tranquilo, irmão. Jesus Cristo vai falar com você hoje. Diga para ele assim, Jesus Cristo vai usar a sua mão também. Eu creio nessa noite. Diga para ele, eu creio, meu irmão, estou sentindo algo poderoso aqui. Diga para ele assim, a sua mão é uma mão abençoada e uma mão provedora. E eu creio tanto nisso, que eu quero profetizar que depois do culto, o meu jantar vai sair das suas mãos, no nome de Jesus. Isso.
Aproveita aí para liberar essa palavra aí, meu irmão, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eita glória, essa é a hora da gente usar a nossa fé. Se alguém estava com a mão fechada assim, já fez assim agora, no nome de Jesus. Jesus já desatou algo poderoso, amém? Queridos, Atos capítulo 8 é o texto que eu quero compartilhar, mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre Atos capítulo 4 em diante. Tudo que Jesus estava formando no livro de Atos estava acontecendo através do fundamento da igreja que ele estabeleceu. Observe que a igreja que Jesus Cristo levantou não era uma igreja totalmente capacitada. Jesus Cristo não escolheu os melhores homens. Jesus Cristo não escolheu os homens mais habilidosos, mas Jesus Cristo escolheu os homens mais obedientes. Ele escolheu aqueles homens que decidiram aceitar a proposta que ele estava fazendo. Por quê? Porque evangelho, queridos, também é aceitar uma proposta. Que proposta? A proposta de Jesus para a sua vida. Jesus Cristo, quando nos chama, ele nos chama com uma proposta. A proposta dele é gloriosa. Ele nos propõe uma vida abundante. Ele nos propõe uma vida onde ele vai ser o mantenedor de todas as coisas. Mas se entendemos que é ele que está governando a nossa vida como um pai glorioso, muitas vezes ele vai ter que testar a nossa fé. Muitas vezes ele vai ter que nos colocar em processos, porque só dessa forma ele nos prepara para algo grandioso. Você nunca vai preparar uma pessoa para algo grande sem fazer essa pessoa passar por processos. Então, quando Jesus Cristo selecionou os discípulos que iam andar com ele, os homens que iam andar com ele, os homens que ele estava escolhendo para fundamentar sobre eles a igreja que iria se levantar com unção e autoridade, Jesus Cristo estava experimentando esses homens e inserindo sobre eles tudo aquilo que ele precisava que eles carregassem como características, porque todas as outras coisas Jesus Cristo poderia fazer. E Atos, do capítulo 4 em diante, nós começamos a ver o diabo tentando atacar aquilo que era o fundamento da igreja. Atos capítulo 4, você vai ver Pedro sendo preso. Por que Pedro estava sendo preso? Porque o diabo queria atacar diretamente a base da igreja que estava nascendo. Ele queria atacar diretamente a estrutura que Jesus Cristo estava levantando para manifestar a sua glória. Mas nós vemos o quanto Jesus Cristo trabalhou e coisas incríveis começaram a acontecer. Deus começou a trazer crescimento. A Bíblia diz que a igreja começava a crescer e se expandir, e era Deus quem acrescentava tudo o que a igreja precisava. E nós cremos nisso, irmãos. Nós cremos que tudo que a igreja precisa, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar neste lugar pessoas. Deus vai acrescentar neste lugar vidas. Deus vai acrescentar neste lugar casais. Deus vai acrescentar neste lugar crianças, jovens. Mas Deus também vai colocar nesse lugar problema. Eu sei que você não vai dar glória agora, mas Jesus Cristo também vai colocar problema neste lugar. Por quê? Porque são com esses problemas que você vai crescer. São com esses problemas que nós crescemos. São com essas adversidades que nós crescemos. Queridos, a igreja não é um lugar de semi-querubins ungidos que estão voando e trazendo mensagens do céu. Não, a igreja é lugar de pessoas que estão sendo lapidadas, transformadas, preparadas para coisas grandiosas até que Ele venha. Então é nesse lugar que nós vamos aprender, é nesse lugar que nós vamos crescer. Muitas vezes é nesse lugar que nós vamos nos decepcionar, muitas vezes é nesse lugar que nós vamos chorar. Mas entenda uma coisa, tudo isso faz parte de um processo, tudo isso faz parte de algo que Deus está criando, de algo que Deus está construindo em nós, para que em nós e através de nós coisas grandiosas possam acontecer. Amém? Jesus Cristo tem coisas poderosas para fazer através de nós, e Ele vai fazer, irmão. Amém? Nem sempre vai ser como a gente quer, mas Ele vai fazer coisa poderosa. Às vezes a vontade dEle vai se alinhar a nós, às vezes a vontade dEle não vai se alinhar a nossa, mas glória a Deus por isso, porque a vontade dEle é melhor, o jeito dEle é melhor, o que Ele faz em nós é melhor. Por quê? Nós estamos vendo o presente, nós estamos vendo o agora. Ele já viu o nosso futuro, então Ele sabe o que é melhor para nós. É por isso que os planos dEle são melhores do que os nossos planos. Nós pensamos baseados na nossa realidade. Nós fazemos planos baseados com a nossa condição, com a nossa perspectiva para os anos à frente. Mas às vezes nós nos deparamos com algumas crises, sim ou não? Às vezes você faz um plano e aí no meio do caminho daquele plano que você está fazendo uma projeção para o futuro, tem alguma coisa que interrompe o seu plano. Mas o plano de Deus, querido, ele é perfeito.
E o plano de Deus não tem interrupções. O plano de Deus tem processos pelo meio do caminho. Mas o plano dele vai chegar até o fim, amém? Você vai chegar até o fim no nome de Jesus. E do capítulo 7 em diante de Atos, eu vejo Deus levantando aqueles que estão apaixonados pelo reino. No capítulo 7 nós temos aqui o nosso irmão Estevão, irmãos. Que homem glorioso era Estevão. Estevão se levantou com muita autoridade. E mesmo perdendo a sua vida, ele viu o céu aberto. Eu acredito que valeu a pena perder a vida, mas ver o céu se abrindo diante dele. Ele teve uma experiência gloriosa, ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu o seu chamado. E no capítulo 8, que é o texto que eu quero ler com vocês, eu quero falar de outro irmão glorioso também, que é o nosso irmão Felipe, que assumiu uma responsabilidade, que eu creio que é a responsabilidade que nós temos que ter como igreja, amém? E eu queria ler com vocês do capítulo 8, versículo 25 em diante, que diz assim: e tendo, pois, ele testificado e falava a palavra do Senhor, e voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que ele lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse, amém? E o versículo 32 e 33 vai falar acerca do que ele estava lendo. E essa parte é muito poderosa, porque ele estava lendo a parte que diz que Jesus Cristo foi levado como ovelha muda para o matadouro. E esse homem então, ele fica abismado diante desse texto, ele não consegue compreender. Queridos, eu quero entender esse texto aqui com vocês. Olha o que diz o versículo de número 25: tendo, pois, eles testificado e falado a palavra do Senhor. A palavra testificar tem alguns sentidos, e a palavra testificar, ela é muito poderosa, porque ela fala de testemunhar, ela fala de confirmar algo que está acontecendo. Quando eu estou testificando de alguma coisa, eu estou falando de algo que é verdade para mim. Quando eu estou testificando de alguma coisa, eu estou confirmando algo que eu tenho certeza que é verdade. Eu estou testificando de algo que eu tenho base para falar, conhecimento para falar e entendimento para falar. Olha o que o texto está dizendo, que Felipe, ele estava testificando de Jesus Cristo. E esse é o nosso papel como igreja. O Senhor nos chamou para testificar do seu amor. O Senhor nos chamou para falar da sua graça. O Senhor nos chamou para falarmos quem Ele é para as pessoas. Porque existe a igreja que nós congregamos, mas existe a igreja que nós somos. Amém? Você é uma igreja, queridos, que Jesus Cristo está preparando para manifestar a glória do Pai através de você. Você é uma igreja que está sendo lapidada. Você é uma igreja que está sendo preparada para coisas grandiosas. Você é uma igreja que Jesus Cristo está formando, para que através dessa igreja outras pessoas possam ser formadas. Na sua casa, através de você, alguém vai ser formado. Na faculdade onde você cursa, através de você, alguém vai ser formado. No bairro onde você mora, através de você, alguém vai ser formado. Porque é assim que Jesus Cristo trabalha. E esse irmão Felipe aqui, ele estava testificando acerca de tudo que Jesus Cristo estava fazendo. E o texto diz, irmãos, que ele anunciava isso com tanta ousadia, que as pessoas que receberam essa palavra voltaram para suas casas, voltaram para suas aldeias e anunciaram aos samaritanos o evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que é poderoso que nós recebemos e nós liberamos sobre alguém, aquilo começa a crescer e se manifestar de uma forma poderosa.
E é nisso que eu creio, querido. Os nossos encontros com Jesus Cristo no domingo à noite servem para isso, para que a gente se relacione com Ele, e depois de se relacionar com Ele, as marcas que nós recebemos aqui, o toque que nós recebemos aqui, faz a gente sair deste lugar e fazer com que outras pessoas também sintam e experimentem daquilo que nós estamos experimentando, amém? Você pode colocar a mão sobre esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, que aquilo que você vai experimentar vai ser tão poderoso a cada dia, que você vai conseguir tocar alguém através daquilo que você está recebendo. Você crê nisso, meu irmão? Então diga assim: eu creio e eu recebo no nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós, amém? Nós nos unimos nesse ambiente para que a glória de Deus venha em nós, e através de nós ela se manifeste para outros. Você é o captador da glória, você recebe, capta essa glória sobre a sua vida, e depois você libera ela sobre alguém com autoridade, unção e poder. Essa glória que você atrai se manifesta através de você de forma crescente, amém? Você recebe uma palavra de entendimento e você libera essa palavra com autoridade. Alguém é curado, alguém é renovado, alguém recebe o seu chamado, alguém se levanta para uma causa, alguém recebe de Deus um comissionamento para um propósito. Por quê? Porque a palavra que vem sobre nós, através de nós, ela cresce se manifestando em propósito, se manifestando em cumprimento, porque Jesus Cristo libera uma palavra para que ela seja cumprida em nós e através de nós. Em você algumas palavras são cumpridas, e através de você outras palavras vão se cumprir. Porque essa é a vontade do Pai. Agora, olha que coisa gloriosa, irmãos. Esse homem aqui, o nosso irmão Felipe, ele está pregando com ousadia. Ele está incendiando muitas pessoas com aquilo que ele carrega. Ele está incendiando muitas pessoas com a mensagem que ele está carregando. Ele libera a palavra, e se algumas pessoas voltarem, pregarem em aldeias, é sinal que ele não pregou para pouca gente. É sinal que o discurso dele era para várias pessoas. Eu não sei quantas, a Bíblia não relata, mas para muitas pessoas, porque eles voltaram para várias aldeias e começaram a anunciar o Evangelho. Aí de repente Jesus Cristo agora vem. O versículo 26 diz o quê? E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: vai para o lado sul, a caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserta. Jesus Cristo pega esse homem e envia ele para um lugar deserto, envia ele para um caminho que está deserto, envia ele para um caminho que não tem muitas oportunidades, envia ele para um caminho que humanamente, se ele fosse pensar, se ele fosse tentar compreender, e se ele fosse questionar, ele dizer: meu Deus, por que para esse caminho que dá num lugar deserto? Porque nesse caminho que o Senhor está me levando, poderia me levar para tantos outros lugares. Meu ministério está em crescimento, a minha vida está em crescimento, eu estou fazendo tantas coisas para o Senhor. Por que esse caminho? Mas o texto, irmãos, nos mostra que o nosso irmão Felipe não questionou o que Jesus Cristo estava fazendo. Querido, sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? O maior problema que nós enfrentamos diante de tudo aquilo que Jesus Cristo libera sobre nós é o problema de nós lidarmos com a aparência. Nós somos muito voltados por aquilo que nós vemos. Nós somos muito voltados por aquilo que nós desenhamos a partir das coisas que nós conseguimos visualizar. Quando Jesus Cristo fala que tem uma obra grande na sua vida e te envia para um lugar de escassez, você fica pensando: como que Jesus Cristo tem uma obra grande na minha vida se Ele está me enviando para um lugar como esse? Jesus Cristo diz que vai abrir uma grande porta para nós, e aí no outro dia abre uma porta de emprego que não é uma grande porta. A gente fica pensando assim: como que Ele falou que ia ser uma grande porta? Olha onde eu estou agora. Como Jesus Cristo fala assim: eu vou fazer algo grande através de você. Você olha para a sua vida, você olha para a sua realidade, fica pensando: como que eu vou experimentar isso? Será que essa pessoa não sabe quem sou eu? Como eu estou vivendo? E o que eu tenho? A minha capacitação. Entenda uma coisa: aquilo que Jesus Cristo quer fazer em nós e através de nós não tem nada a ver com a nossa capacidade, não tem nada a ver com a nossa estrutura, e também não tem nada a ver com o nosso momento atual. O teu momento atual não te define. Aquilo que você está vivendo agora não te define, porque você pode estar no meio de um processo, passando por algumas necessidades, dificuldades, tribulações, problemas, mas isso não te define, porque você é definido quando você termina o seu propósito em Deus. Você é definido quando você termina o processo pelo qual Deus te chamou.
Então nós somos levados pela aparência, por aquilo que vemos, e às vezes aquilo que vemos nos ilude e também nos engana, diante do propósito que Deus tem para a nossa vida, diante do chamado que Deus tem para a nossa vida. Queridos, o deserto com Jesus é melhor do que a campina. A Bíblia diz que um dia estava andando Ló e Abraão, e aí eles começaram a ter desentendimentos, e Abraão chegou para eles e disse assim: e aí, vamos ter que escolher um para um lado, o outro para o outro, porque não dá mais para a gente caminhar sozinho. Aí Abraão falou: tudo bem, escolhe você, porque quem sabe que carrega a bênção não está preocupado com o ambiente, para onde vai. Quem sabe que carrega a unção de Deus não está preocupado com o lugar, com a quantidade, não está preocupado com as coisas aparentes, porque a glória de Deus não se move por aquilo que é aparente, a glória de Deus se move por aquilo que é invisível. A glória de Deus se move por aquilo que os homens não podem enxergar com seus olhos nus, mas podem enxergar com seus olhos espirituais abertos. Essa é a preocupação de Deus. Aí Ló olha a campina verde assim, e ele fala: esse lugar que eu quero, esse lugar é o melhor lugar do mundo, está maravilhoso para mim. E aí ele vai, e Abraão ficou com o quê? Com o deserto. Mas quando Abraão vai para o deserto com Deus, o deserto começa a florescer. E Ló, quando vai para a campina sem Deus, esse lugar se transformou em um lugar de cativeiro. Sabe o que eu quero liberar para você nessa noite, meu irmão? Com Deus, qualquer lugar onde Ele te mandar é um lugar de provisão e de prosperidade. Com Deus, qualquer lugar onde Ele te enviar e Ele tiver um propósito para a sua vida, algo incrível vai acontecer. Com Deus, ainda que Ele te leve para um lugar que aparentemente você não está conseguindo enxergar um propósito, você não está conseguindo enxergar algo grande, creia: se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele é fiel para concretizar esse propósito sobre a sua vida. Quantos estão crendo nisso aqui, por favor? Podem celebrar a Ele com as suas palmas. Aleluia. Ele obedeceu, irmãos. Ele foi para o deserto, para o lugar deserto. E aí quando ele está indo, sabe o que aconteceu? Deus colocou no caminho dele um homem importante. A Bíblia diz que ele está andando na obediência, e aí de repente ele começa a ver um homem em cima de um carro. Eu quero crer que é em cima de um carro e um cavalo puxando. É mais ou menos isso que a Bíblia nos mostra aqui dentro desse contexto. E aí esse carro está andando, mas como que Felipe está? Olha o que diz o texto. Diz que o carro está andando, mas Felipe está correndo. Versículo 30, e correndo Felipe, o carro está andando, mas Felipe está correndo do lado. Queridos, existem momentos na nossa vida que nós estamos nos esforçando para cumprir o propósito de Deus. Existem momentos na nossa vida que aquilo que nós vamos fazer exige de nós um esforço maior. Quando você está no caminho da obediência, Deus exige de você um esforço maior. Mas quando você obedece, o final dessa obediência vai gerar para você um momento de refrigério, um momento de experiências incríveis. Esse homem aqui entendeu, obedeceu a Deus, e quando ele obedece a Deus, sabe o que acontece? Esse homem aqui, ele começa a andar, e de repente ele vê esse etíope. E aonde esse etíope estava? Esse etíope estava vindo da adoração. O que ele tinha ido fazer? Ele tinha ido levar os recursos da rainha para a adoração. Ele tinha ido levar os recursos da sua senhora para Jerusalém na adoração. E aí surge uma pergunta para nós, irmãos: se nós estamos de verdade servindo a Jesus com tudo que temos e com tudo que somos. Porque às vezes nós servimos a Jesus com algumas áreas da nossa vida, mas não conseguimos servir a Ele com todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós servimos a Jesus Cristo com a nossa adoração, com o nosso louvor, mas não queremos servir a Jesus com os nossos recursos. Às vezes nós servimos a Jesus Cristo com todas as coisas, mas não deixamos Jesus Cristo entrar em algumas áreas da nossa história. Mas Jesus Cristo está nos chamando para uma entrega completa. Jesus Cristo está nos chamando para um propósito completo, onde você vai servir a Ele com tudo que você tem e com tudo que você é. Essa mulher aqui não entendia, irmão, sobre evangelho, mas servia com o seu recurso. Esse etíope aqui está levando o recurso dela para adoração. E de repente no meio do caminho ele começa a ler sobre quem? Sobre o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías está escrevendo acerca do Cristo, e aí ele começa a ler que aquele que veio como uma ovelha muda que vai para o matador. E ele começa a ver: como que é isso?
Como que é alguém se entregar por outra pessoa e não reclamar? Como que é alguém ir como uma ovelha muda para ser morta, para que outras pessoas possam ter vida? Isso não faz sentido. Quem não entende o Evangelho, irmãos, não consegue entender algumas coisas. Como que num dia de sol maravilhoso, você vai para uma igreja, para ficar lá dentro, adorando. Quem não entende o que acontece aqui dentro, não consegue compreender essas coisas. Às vezes alguém vê você entregando o seu recurso e fala assim: como que você dá o seu dinheiro para a igreja? Você não conhece qual é a fama dos pastores, eles não entendem as coisas. Agora, quando nós entendemos as coisas, nós percebemos que o que fazemos, não fazemos por causa dos homens, não fazemos por causa das coisas, fazemos porque somos apaixonados, fazemos porque entendemos que tudo que temos é dele, que tudo que está sobre nós é uma resposta dele para a nossa vida. Quando entendemos que somos o tesouro de Deus, então não vai haver crise na nossa vida. Por quê? Porque todas as vezes que Jesus Cristo precisar de um recurso na terra, Ele vai usar nós, que somos os seus depósitos. E se você é depósito de Deus, Ele tem a responsabilidade de abastecer esse depósito. Então não é mais pela sua capacitação, nem por aquilo que você faz, mas é pelo propósito que Ele quer estabelecer. Esse homem começa a ler essas coisas, ele começa a ficar pensando: como é isso? Como que pode alguém se entregar dessa forma? E aí de repente, quando ele está ali lendo essas coisas, tem um homem correndo do lado. Irmão, pensa aí na cena: um homem sentado no seu carro lendo, e outro do lado correndo. E aí, o que você está lendo aí? Cara, eu estou lendo aqui um negócio meio doido, aqui uma profecia. É sobre quem? Sobre Isaías. Nossa, esse texto aí é incrível, você entendeu? Não entendi. Como que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? E aí naquela hora, ele diz assim: acabou o problema então. Estou aqui, eis-me aqui. Ele disse assim: então sobe aqui. Então ele subiu nesse carro e ele começa a falar acerca de Jesus. Ele começa a falar acerca das coisas, irmãos. E qual foi a mensagem que ele falou? Diga comigo: a mensagem da salvação. Pastor, por que a mensagem da salvação? Porque depois que ele começa a conversar com esse homem tem desejo de se batizar. Então com certeza ele falou a respeito da salvação. Ele falou: você precisa crer que Jesus Cristo é o teu Pai, você precisa crer que Jesus Cristo é o teu Senhor, você precisa confessar Ele de todo o teu coração, você precisa se batizar, você precisa descer nas águas e entender que você vai ser nascido de novo. Foi essa a mensagem. Por quê? Porque olha o que diz o texto, é o seguinte: o texto diz lá no versículo de número 36: indo eles no caminho, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? E aí olha a resposta de Filipe: é lícito, se você crê de todo o teu coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ótimo, então está selado, vamos descer, eu vou te batizar no nome de Jesus agora. Irmãos, mas esse texto é incrível. Por quê? Porque quando a gente fala de um caminho deserto, a gente fala de um caminho sem água, a gente fala de um caminho de necessidades. A gente sabe que no deserto, em alguns lugares, tem oásis, amém? Nós não vamos discutir esse fato aqui, não é para isso que nós estamos aqui. Mas diante desse texto eu percebo que Jesus preparou essa água para eles. Jesus Cristo preparou esse ambiente. Por quê? Porque quando nós estamos inseridos dentro daquilo que Jesus Cristo quer fazer, Ele vai preparar todas as coisas. Ele vai preparar água para você no deserto, Ele vai preparar oportunidade para você na crise, Ele vai te colocar diante de pessoas importantes. Por quê? Porque quando você está na obediência, no centro da vontade dEle, todas as coisas vão acontecer através da sua vida, todas as coisas vão fluir através de você. Queridos, quando nós estamos em obediência, no primeiro momento parece que é difícil, no primeiro momento parece que as coisas não vão acontecer, nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. Por quê? Porque nós estamos presos na dificuldade, nós estamos vendo as coisas com os nossos olhos carnais. Mas quando a gente abre os nossos olhos espirituais, a gente começa a ver Deus fazendo todas as coisas. Amém? Vamos exercitar a nossa fé. Feche os seus olhos, meu irmão, agora no nome de Jesus. Começa a perceber esse lugar aí cheio de cadeiras, irmão. Já estou vendo
irmão, com os olhos abertos, eu já estou vendo aqui, pregando para umas centenas de pessoas aqui, gente ali naquela escadinha da entrada, porque o templo está cheio. Isso é visão espiritual. Meu irmão, começa a perceber as pessoas aqui, ajoelhadas de frente do altar. Por quê? Porque a unção de Deus está sendo derramada neste lugar. Jesus que está tocando pessoas. Sabe o que é isso? É você enxergar pelos olhos da fé. Essa é a vontade de Deus. Pastor, por que essa é a vontade de Deus? Porque quando Jesus Cristo reúne pessoas em um lugar, Ele reúne pessoas em um lugar para liberar propósitos e para usar essas pessoas para a salvação. Jesus Cristo vai usar a sua vida, meu irmão. Jesus Cristo vai usar a tua história, meu irmão. Esse lugar foi consagrado para Ele, e esse lugar vai manifestar a glória dEle, vai alcançar famílias, vai alcançar vidas. Esses lugares que estão vazios ainda são para a sua família, são para os seus amigos, são para as pessoas desse bairro e pessoas de outro bairro que vão vir também, porque elas vão começar a ouvir daquilo que Jesus Cristo está fazendo, e elas vão começar a se achegar a esse ambiente para ter aquilo que vocês têm. Então valorize o que você tem, meu irmão, porque se a gente não aprende a valorizar o que a gente tem, a gente não merece aquilo que a gente ainda não tem. Se você não sabe ser grato por aquilo que Jesus Cristo já colocou nas tuas mãos, você não está preparado para receber aquilo que Ele está preparando para você. A gratidão te prepara para coisas maiores. A gratidão abre portas maiores para você. A gratidão te prepara para plataformas maiores, para propósitos maiores. Esse momento é o momento que Jesus está te lapidando. Por quê? Porque coisas maiores estão por vir. Imagine, irmãos, eles andando, falando de salvação, pastor Tiago. De repente o etíope está ouvindo ele falar de batismo, está ouvindo ele falar acerca de descer nas águas. De repente ele fala: estou vendo ali, ó. Estou vendo ali. O que você está vendo? Estou vendo água. O que me impede de ser batizado? Água onde nesse deserto? Água é ali, está vendo ali? Estou vendo, sim, eu quero me batizar. Eu posso me batizar? Eu senti Jesus. Eu senti alguma coisa diferente quando você estava pregando aqui. Eu quero Ele. O que me impede de ser batizado? Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele falou: então nada te impede. Vem, desce, vamos batizar você. Agora você vai experimentar algo grandioso. Irmãos, olha que coisa poderosa acontece. Sabe por que eu creio que essa água foi Jesus Cristo que preparou? Porque aqui é o ponto final do propósito de Filipe. Vamos ler o texto e a gente enfatiza isso. Olha o que diz o texto, irmãos. Versículo 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor fez o que com Felipe? Por que ele não continuou com aquele homem ensinando outras coisas? Por que ele não continuou com esse homem explicando? Por que Jesus Cristo não se preocupou em explicar para ele o que ia acontecer com Felipe? Olha, eu vou te batizar, mas daqui a pouco vai acontecer uma coisa aqui que você nunca viu. Você vai ver um homem sendo arrebatado, então fique tranquilo. Eu não estou desaparecendo, é Jesus que está me arrebatando para outro lugar. Mas fique tranquilo, quando isso acontecer, continue firme na sua fé, porque Jesus Cristo ainda tem algo poderoso para você. Jesus Cristo não se preocupou em explicar. Por que você está preocupado em tentar explicar para as pessoas o que você está vivendo? Por que você está preocupado em tentar fazer as pessoas entenderem aquilo que você recebeu? Por que você está tentando fazer as pessoas crerem com a fé que você tem? Sabe, meu irmão, às vezes a gente precisa entender algumas coisas, compreender algumas coisas. Jesus Cristo falou com você, não foi com a sua família, então é você que tem que crer. Jesus Cristo falou com você, não foi com seu amigo de trabalho, então é você que tem que carregar com certeza aquilo que você recebeu. A promessa que Jesus fez foi para a sua vida, então é você que tem que tomar posse dela, crer contra a esperança. É você que tem que crer e ir para cima dessa situação. Não espere que as pessoas acreditem naquilo que você recebeu, porque se você recebeu, é você que vai se levantar para fazer, é você que vai se levantar para ir, é você que vai ser a resposta para essa geração, porque a mensagem foi liberada sobre você, e através de você algo poderoso vai acontecer. Meu irmão, não sei se você está conseguindo entender isso aqui nessa noite. Aleluia. Filipe termina de falar essa mensagem, sabe o que acontece? Arrebatado. Irmão, quando você decide ser obediente à vontade de Deus, você vai experimentar coisas que você nunca imaginou viver.
Quando você decide ser obediente à vontade de Deus, você vai experimentar coisas que outrora pareciam coisas distantes, coisas que estavam longe da sua realidade. Felipe saiu para pregar num caminho deserto para um só homem, mas viveu a experiência que ele não tinha tido em toda a sua caminhada cristã. Foi arrebatado de um lado para o outro. Por quê? Porque quando você decide ser obediente, você é alvo do milagre de Jesus Cristo. Quando você decide ser obediente, Jesus Cristo olha para você e diz: é a partir dele que eu vou fazer algo poderoso. Quando você decide ser obediente, Jesus Cristo olha para você e ele diz: é através de você que eu vou fazer algo grandioso, algo incrível. Você é a plataforma que Deus vai usar para manifestar a glória dele. Esse homem foi batizado, irmãos, mas Felipe foi para cumprir o seu propósito. O versículo 40 eu quero fechar aqui para nós orarmos juntos. Olha o que diz o 40. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que se chegou a Cesareia, mais na frente conhecida como Cesareia de Filipe. Diga para quem está do seu lado: a mensagem que você vai carregar será tão poderosa que vai carregar o teu sobrenome. A mensagem que você vai carregar, aquilo que Jesus Cristo vai fazer através da sua vida, vai ser algo tão poderoso que alguém vai lembrar do que você faz para Deus, alguém vai lembrar da sua vida, alguém vai lembrar do seu culto de adoração, alguém vai lembrar da sua maneira de se expressar diante de Deus. Sabe, eu estava vendo os irmãos aqui celebrarem a Jesus Cristo aqui, dançando, adorando na hora do louvor. Sabe o que é isso, irmãos? Quem entende para quem está fazendo, quem entende o porquê está fazendo. Tem pessoas que conseguem dar o seu tudo quando enxergam uma multidão, mas Jesus Cristo está procurando aquelas pessoas que dão o seu tudo quando estão com Ele. Por quê? Porque quem dá o seu tudo quando está só diante dEle, está preparado para dar o seu tudo diante de qualquer pessoa. Sabe, Jesus Cristo está levantando uma igreja apaixonada. Jesus Cristo está levantando uma igreja que se manifesta com intensidade, independente do que está acontecendo. E é isso que Jesus Cristo está esperando de você e de mim nessa noite. É isso que Jesus Cristo está esperando das nossas vidas, meu irmão. Eu creio que através de você algo poderoso vai acontecer. Eu creio que através da sua vida algo incrível vai acontecer, porque Deus tem um propósito para você. E o propósito de Deus para você não acaba em você, porque o propósito de Deus é geracional. Jesus Cristo começa em você, mas termina na sua geração. Jesus Cristo começou na geração passada, nos alcançou, está nos alcançando e vai nos alcançar, vai alcançar a outros. A unção do Senhor vai passando de geração em geração. Por quê? Porque o Deus que te chamou, Ele não chamou só você, Ele chamou a sua família, Ele chamou a sua casa. E através de você, isso vai se espalhar para os seus amigos, isso vai se espalhar para as pessoas com quem você convive. Eu quero que você se coloque de pé, mas com muita alegria nessa hora. Eu quero que você, no nome de Jesus, meu irmão, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Essa primeira oração eu vou fazer por você, amém? E depois eu queria te convidar para vir aqui à frente, toda a igreja, se for possível. Se você quiser vir à frente, amém? Não é nada por força nem por violência, mas se você entende que essa noite Jesus Cristo está falando com você, eu queria orar por você aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sabe por quê? Porque eu louvo a Deus por estar tendo a oportunidade de participar do que Jesus Cristo está fazendo aqui. Eu sei que eu vou voltar aqui outras vezes, e cada vez que eu voltar aqui eu vou ver esse lugar cumprindo o seu propósito. Eu vou ver esse lugar manifestando a glória do Pai a vidas e mais vidas e mais vidas, até chegar o momento que alguma coisa mais vai ter que ser feita. 2 cultos, 3 cultos, eu não sei o que Jesus Cristo vai fazer, mas eu sei que essa é a vontade dEle. E se você quiser fazer parte disso, meu irmão, você precisa só dizer: Jesus, eu estou aqui, eu quero ser um Filipe para essa geração. Eu quero ser alguém que vai levar a mensagem, eu quero ser alguém que o Senhor vai usar para cumprir o propósito e para experimentar coisas grandiosas. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Pai, eu quero orar por cada família que está aqui nessa noite, Deus. E quero te pedir, ó Pai, que cada família que está aqui nessa noite, ó Deus, ao Deus receber essa palavra, Pai, possa sair daqui com uma certeza no seu coração, uma convicção, ó Pai, de algo que o Senhor está fazendo, ó Deus.
Pai, usa essas mãos que estão aqui, usa essas bocas que estão aqui, Pai. Eu sei que o Senhor está levantando neste lugar homens e mulheres, ó Pai, com um chamado, com uma vocação, com uma unção, Pai. Então faz coisas grandiosas através da vida deles, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, ser, ó Deus, essa ferramenta poderosa e precisa que o Senhor vai usar nesse tempo, Pai. Que haja multiplicação neste lugar, Pai, que haja expansão, ó Deus, nesse raio, ó Pai, pelo qual o Senhor está usando os teus filhos, que as células possam crescer, Pai, que cresça a graça e o conhecimento dos teus filhos, que cresça a unção, ó Pai, que pessoas sejam curadas neste lugar, tocadas neste lugar, restauradas neste lugar, do seu ministério, ó Pai, restaurados na sua família, restaurados no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Que essa igreja, Senhor, seja uma resposta para este bairro. Que essa igreja, Senhor amado, seja uma resposta para essa geração. Pai, como teu servo, eu profetizo sobre este lugar, ó Deus, que este lugar vai cumprir o propósito do Senhor. Pai, que este lugar, ó Deus, possa, Senhor, manifestar a tua glória com intensidade. Que este lugar possa manifestar a tua glória, Senhor amado, a Deus, com muita excelência, Pai. Que cada pessoa que passar por aquelas portas possa sentir a tua presença de uma forma intensa aqui. Que cada pessoa que passar por aquelas portas, ó Pai, possa receber o toque fresco do Senhor neste lugar. Pai, que a unção do Senhor seja derramada aqui, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Que a unção do Senhor seja derramada aqui, ó Pai, de uma forma, Deus, poderosa, Pai. Que as pessoas recebam o Senhor aqui de uma forma incrível, Deus. Recandarassuri andará baixeira e andarácia. Elevassuri que dera baixeira e andarai. Elevassuri me dera baixeira e andarassúria. Pai, que haja renovo, Pai, sobre cada um aqui. Que haja o toque do teu Espírito sobre cada um aqui, ó Pai, de uma forma sobrenatural, Pai. É o que eu libero sobre este lugar, no nome do teu Filho amado Jesus. No nome do teu Filho amado Jesus. No nome do teu Filho amado Jesus. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Quero orar com você. Saia do seu lugar no nome de Jesus. Pastor, por que sair do meu lugar? Queridos, eu sempre digo que quem decide viver algo novo precisa se expor. Se expor num ambiente de culto como esse é sair do lugar. É decidir ocupar uma outra geografia. Quando você saiu do seu lugar, você decidiu se expor a uma nova geografia. Ainda que ela seja muito pequena, um movimento muito pequeno. Todo movimento começa com uma pequena mudança. Não existe nenhum movimento que acontece bruscamente. Todo movimento brusco traz consequências que talvez não são tão favoráveis. Todo movimento em crescente começa a acontecer pequeno e aí algo grande começa a acontecer. Quando você saiu do seu lugar, você saiu porque você decidiu experimentar algo novo. Quando você saiu do seu lugar, você decidiu se expor a algo novo. E quando você decide se expor a algo novo, Jesus olha para você com o olhar de alguém que está querendo algo mais, com o olhar para alguém que está decidindo experimentar algo novo, algo poderoso. Meu irmão, eu quero liberar algo sobrenatural sobre vocês aqui nessa noite. Jesus Cristo vai usar a vida de vocês. Jesus Cristo vai usar a história de vocês. Jesus Cristo vai usar a mão de vocês. Não tenha medo de ser uma boca profética onde você estiver. Não tenha medo de falar de Jesus para alguém. Não tenha medo de anunciar. Não tenha medo de ir. Não tenha medo de ser ousado com Jesus, porque Jesus Cristo ama pessoas ousadas. Seja ousado, Ele vai honrar a tua fé. Seja ousado, Ele vai responder o teu clamor. Eu queria que vocês olhassem para mim agora, só um minutinho. Quando a igreja se manifesta diante de Deus, ela está se preparando para ocupar todos os lugares na sociedade, amém? Se nós fôssemos olhar essa igreja aqui como a cidade de Barueri, você iria perceber que cada um aqui ia atingir um raio da cidade, sim ou não? Os que estão aqui têm um propósito, os que estão lá têm o mesmo propósito, mas não vão alcançar as mesmas pessoas. Os que estão aqui têm o mesmo propósito, mas não vão alcançar as mesmas pessoas. O que isso quer dizer? Talvez as pessoas que você vai alcançar, talvez eu nunca alcance. E vice-versa.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, querido, que você precisa entender a unção que está sobre você. Você precisa entender a autoridade que está sobre você. Porque o pastor não vai estar em todos os lugares, mas você vai estar como um agente de Deus para manifestar a glória dele, como um agente de Deus para cumprir o propósito. Através de você ele vai fazer. Jesus Cristo nunca se preocupou com os capacitados. Por quê? Porque é ele quem capacita. Se você decidir que você quer ser a ferramenta, ele vai te capacitar onde você estiver plantado. Ele vai te capacitar onde for o teu raio de influência. Se você está na faculdade, é lá que ele vai te usar. Você está numa grande empresa, é lá que ele vai te usar. Você está numa escola, é lá que ele vai te usar. Você está no bairro, é lá que ele vai te usar. Eu não sei onde você está inserido, mas eu sei que Jesus Cristo pode te usar aonde você está, se você quiser. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração por vocês aqui, porque Jesus Cristo hoje vai despertar pessoas aqui, e vocês vão ganhar almas como nunca ganharam. Vai haver conversões no culto como nunca houveram antes. Porque a responsabilidade de multiplicar a ovelha não é de pastor. A responsabilidade de multiplicar a ovelha é de ovelha. Você vai trazer um amigo, e a responsabilidade do pastor é liberar a mensagem. Você vai trazer um amigo, a responsabilidade de Jesus vai ser tocar esse amigo. Então faça a sua parte, Jesus Cristo vai fazer a dele, o pastor também. Ei, você vai multiplicar no nome de Jesus. Existe alguém que está sofrendo, mas existe uma palavra de resposta na tua boca. Existe alguém que está desesperado, mas existe uma palavra que silencia o desespero na tua boca. Existe alguém com uma enfermidade, mas existe uma palavra de cura que está na sua boca, pronta a ser liberada, se você decidir ser essa resposta de Deus. Pai, na autoridade que há no teu nome, Senhor, eu quero liberar isso sobre os teus filhos aqui, Pai. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor toque a cada um aqui, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Ah, meu Deus, levanta aqui, ó Pai, pessoas com muita ousadia, muita autoridade, Deus. Pai, levanta aqui homens e mulheres cheios do teu Espírito. Meu Deus, toca sobre cada um dos teus filhos agora, Pai, de uma forma sobrenatural, meu Deus. Ah, Pai, eu não sei o que vai acontecer, Pai, mas eu sei que será algo grandioso. Deus, toca sobre cada um nessa noite, Pai, de uma forma sobrenatural. Toca, meu Deus, sobre cada um dos teus filhos nessa hora, Pai, e que eles possam ser uma resposta, Pai, para essa geração. Que eles possam ser uma resposta para esse bairro, Pai, na autoridade que há no teu nome, Deus. Toca cada um dos teus filhos aqui, ó Deus, com unção, autoridade, poder. Que eles possam, ó Deus, cumprir o seu propósito. Que eles possam ser, ó Pai, uma resposta, Senhor amado. Alassuri que dera baixeira e andará suri andarácia. Rebadara basura bandará cheira e andará suri andarai. Elevassuri que dera baixeira e andarácia. Deus vai levantar pessoas aqui com muita autoridade. Deus vai começar a manifestar sinais nesse lugar. As pessoas vão começar a entrar aqui desejosas por aquilo que Jesus Cristo está. Alassura bandará baixeira e andarás. Alabandará bandará baixeira e andarás. Querido, a tua mensagem vai ser eficiente. Aquilo que você vai falar vai ter poder, porque Jesus Cristo vai usar a tua boca. Aquilo que você vai liberar vai sair com muita unção, porque Jesus Cristo está selando pessoas aqui nessa noite. Não porque eu estou aqui, não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer. Revassure que dera baixeira e andarás. Começa a ser tocado por Ele aí onde você está agora. Começa a sentir o renovo dele aí onde você está agora. Começa a ser tocado pelo Espírito Santo aonde você está agora. O Espírito do Senhor está te preparando nessa noite. O Espírito do Senhor está te enchendo nessa noite. O ano anterior foi um ano de processos. Foi um ano de muitas dificuldades, porque Jesus Cristo estava te forjando. Jesus Cristo estava te preparando, porque 2020 seria o ano dele te enviar. 2020 seria o ano dele usar as tuas mãos. Seria o ano dele usar a tua boca. Seria o ano dele te usar com autoridade. Os processos que você passou tem um porquê. Os processos que você passou tem um propósito. E ele vai começar a trazer respostas nesse ano de 2020. Se prepare para viver coisas incríveis. Se prepare para ter respostas de Deus, porque ele está fazendo algo poderoso. Elevassuri que dera baixeira e andarácia. Elevassuri que dera e andará sura bandarai. Oh Espírito Santo, Tu tens liberdade no nosso meio.
Oh Espírito Santo, esta casa é tua. Pai, tome este ambiente nas tuas mãos, ó Pai, com autoridade, unção e poder. Pai, tome este ambiente nas tuas mãos, ó Pai, com unção, autoridade e poder. Que através dos filhos espirituais dessa casa, Senhor, o Senhor possa mover este lugar de uma forma incrível, Pai. Que não haja falta de nada aqui, Senhor. Pai, como a igreja de Atos que não tinha falta nenhuma. Ó Deus, o Senhor acrescentava os santos. O Senhor manifestava a sua glória conforme a tua vontade, Senhor. Que esse ambiente se mova desta forma. Que não haja necessidade nenhuma aqui, nem física, nem espiritual. Pai, que este lugar se mova, Senhor amado, segundo a tua vontade, para cumprir o propósito debaixo do céu. Que esse lugar se mova com muita autoridade, ó Deus, para cumprir, ó Deus, todo o chamado que o Senhor tem para essas vidas aqui. Aleluia. Você pode dizer uma palavra de celebração para Ele. Aleluia. Pastor Tiago, vem cá com a sua esposa. Eu queria orar por vocês, se vocês me permitirem. Como igreja, vocês estão aqui à frente, vocês vão estender as mãos para cá, nós vamos orar juntos. Aleluia. Amém. Você pode estender suas mãos para cá. Pai, eu quero, ó Deus, te pedir, ó Deus, toca a vida dos teus filhos, Pai, de uma forma sobrenatural, Deus. Pai, que eles possam, ó Deus, ser uma resposta, Senhor, para essa cidade, para esse bairro, Senhor. Que eles possam ser uma resposta, Senhor, para a necessidade que vai surgir de cada irmão, de cada irmã aqui, de cada jovem. Senhor, coloca nas mãos deles, ó Deus, tudo o que eles precisarem, ó Pai, para cumprir o chamado do Senhor aqui, ó Deus. Ah, Espírito Santo, faz aquilo que tu sabes fazer com autoridade, unção e poder. Aleluia, aleluia. Continue orando, querido. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que através dessa igreja, Pai, o Senhor possa cumprir todo o propósito, Senhor, debaixo do céu para este lugar. Pai, cinge, Senhor amado, o ministério de louvor dessa igreja, Senhor. Eu sei, ó Deus, que existe uma unção de cura, Pai, sobre a tua filha, Deus. Existem promessas que foram liberadas sobre ela, Pai. Ah, Deus, palavras proféticas que foram liberadas sobre a tua filha, que quando ela estivesse louvando, o Senhor ia curar pessoas. Palavras liberadas, ó Deus, sobre o chamado dela, o ministério dela, ó Pai. E eu quero nessa noite confirmar aquilo que o Senhor já falou.
Aleluia. Você pode dizer uma palavra de adoração para Ele. Pai, obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que o Senhor vem num lugar, ó Pai, nós podemos sentir a Tua glória, Senhor. Como igreja, Pai, nessa noite, ó Deus, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor está aqui, Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, porque Tu és maravilhoso. Nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso. Te somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Pai, que cada um de nós aqui, ó Deus, possa, Senhor, cumprir, ó Deus, o seu papel, ó Pai, o seu chamado. Nos usa, Senhor. Pai, que através das nossas vidas coisas grandiosas aconteçam. Pai, que hoje nós possamos voltar com essa certeza acesa no nosso coração, e que essa semana seja incrível, que este mês seja incrível, que esse ano seja incrível. Leva os teus filhos para todo o propósito debaixo do céu. Leva os teus filhos, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor já desenhou. Revassura, bandará, baixeira e andarai. É isso que nós cremos, Deus. Nós te agradecemos, te somos gratos, porque cremos em tudo, para a honra e glória do Teu nome, amém. Você pode aplaudir e celebrar a Jesus nessa noite, aleluia.